Boa noite, pessoal. Bem, hoje nós daremos continuidade ao tema de aglomerantes minerais, certo? Na aula passada a gente estudou sobre o gesso. Então, quando a gente fala de cal, assim como o gesso a gente falou é um ligante inorgânico, é um ligante mineral, que é produzido a partir de calcário, né, de rochas carbonáceas. Além disso, o que a gente pode falar a respeito da cal é que ela é aglomerante mais antigo utilizado pela humanidade, até a invenção do cimento Portland, certo? E ela é um ligante aéreo, né? Isso, como nós vimos, ela depende da reação com o dióxido de carbono da atmosfera para ocorrer as reações de enrijecimento desse aglomerante. Possui também baixa resistência à exposição continuada da água. Isso já é consequência de ser um ligante aéreo. Se a gente pensa em um pilar que vai ficar mergulhado, né, na água, pilar de uma ponte, por exemplo, a gente nunca imaginaria um pilar desse utilizando como ligante a cal. Então, já os ligantes hidráulicos, diferentes dos ligantes aéreos, eles são sim adequados para esse tipo de obra, né? O seu endurecimento, né, o endurecimento da cal, quando comparado ao do cimento e do gesso, ele é muito lento, porque depende justamente dessa questão da difusão do gás carbônico, ou seja, do dióxido de carbono, para o interior do produto. Então, se a gente pensar por esse lado, o conceito como tempo de pega, que é fundamental para o cimento e para o gesso, não tem importância para a cal. E com relação à resistência mecânica de produtos que utilizam a cal como ligante, a resistência é muito inferior do que quando a gente tem produtos produzidos com cimento Portland. E entre as razões, a gente tem a questão da alta porosidade, que é difícil se produzir algum material à base de cal que não tenha elevada porosidade. Então, mesmo não tendo boa resistência mecânica, a cal ainda encontra diversas aplicações, e não só na construção civil, né? Porque se a gente pensa em cal, pensa logo em quem? Em argamassas, né? E coloquei alguns exemplos aqui para vocês, como concreto asfálticos, mas nós temos também a questão da estabilização de solos, né? Quando você vai fazer uma construção, você avalia se, para parte de fundações, se o solo tem o pH adequado, não vai acabar atacando os materiais dessas fundações, né? Tem questão também de produção de isolantes térmicos, certo? Mas, como eu disse, não é apenas na construção civil que a cal ela é utilizada. Ela é utilizada em outras áreas também, como, por exemplo, na siderurgia, se utiliza a cal na produção de aço. Além disso, no tratamento de água, como a gente vai ver nas aulas práticas, na próxima aula prática a gente vai fazer um experimento que envolve uma das etapas de tratamento de água, que na verdade, a adição de cal para corrigir o pH e que possibilita a etapa de coagulação, porque sem essa correção de pH com cal, não é possível retirar os sólidos suspensos da água utilizando o processo de coagulação. Então, tem a produção industrial de papel, produção de tintas, certo? Então, continuando. Existem dois tipos de cal, mas a mais conhecida na região que é mais utilizada é a cal aérea, certo? Que é conhecida como a cal virgem, que é constituída principalmente de óxidos de cálcio e magnésio. É um pozinho bem fino. Como a gente já comentou, o endurecimento da cal ocorre por reações com dióxido de carbono, certo? Então, se a gente focar agora na cal aérea, né? Ela, assim como o gesso, ela é extraída de um minério, passa por um processo de calcinação. O que é esse processo de calcinação? É um processo de queima. Então, o calcário, ou pedras calcárias, elas são extraídas desse minério e é calcinada ou queimada a uma temperatura que chega a 900 graus Celsius, que seria o início da sua temperatura de fusão. O que vai diferenciar, uma das características que diferencia a cal aérea da cal hidráulica é o tipo de calcário que é utilizado para sua produção. É um calcário
pouco argiloso ou dolomítico, certo? O que isso quer dizer? Que tem uma relação de componentes argilosos entre a cal, que é o óxido de cálcio, certo? Só um minuto. A cal, que é o óxido de cálcio, a gente relaciona com os componentes argilosos, ou seja, dióxido de silício, óxido de alumínio e óxido de... Então, assim como os outros ligantes minerais, como por exemplo o cimento, a composição química vai influenciar no desempenho da cal. Tive que a cal aérea que precisa reagir com o CO2 do ar, né, com o dióxido de carbono, para ocorrer o seu enrijecimento. Compensação, isso vai acabar influenciando na sua resistência à água. Ela não vai ser um componente hidráulico. Então, tudo isso tem a ver com a baixa concentração de componentes argilosos, certo? Na construção civil, é comum se produzir uma pasta com essa cal aérea, ou uma mistura com areia, que a gente chama de argamassa, para fazer a parte de revestimento, e também como rejunte em alvenarias. No texto que coloquei para vocês lerem sobre a composição do cimento, fala um pouco também sobre a composição da argamassa. Lá eu disse que a cal pode ser adicionada à argamassa para aumentar a plasticidade. Se a gente pensar nas argamassas, né, elas são materiais, como a gente já falou, que têm boas propriedades de aderência e de endurecimento quando elas são misturadas com a gente tem a mistura do aglomerante, do agregado miúdo e da água. Lembrando que a gente está falando aqui de uma argamassa só de cal. Mas pensando na argamassa que é feita de cimento, água, agregado miúdo, existe também a questão da adição de cal, como eu disse para vocês, para melhorar a plasticidade. Por quê? Porque a plasticidade ou a trabalhabilidade está relacionada com a capacidade dessa argamassa reter água. Então, a adição de cal vai ajudar nessa questão da retenção de água, certo? Que é uma propriedade muito importante, principalmente quando a gente fala de argamassa de assentamento. Então, como já foi dito no slide anterior, a obtenção da cal, que é esse óxido de cálcio, né, o principal componente, tem o calcário, que vai ser queimado ou calcinado em aproximadamente 900 graus, né, e forma o óxido de cálcio, que é a cal que a gente conhece, lógico que tem impurezas, e a reação ocorre com liberação de CO2. Quando a gente estiver estudando química ambiental, a gente vai ver que esse é um dos grandes problemas da produção de aglomerantes minerais, né? O cimento, a cal e o próprio gesso, porque essas reações químicas elas também liberam CO2, né? Que é um gás que a gente sabe que tem uma grande capacidade de estufa, que a gente chama de gás estufa. Então, essa queima, assim como no caso do gesso, ela vai influenciar bastante nas propriedades da cal obtida. Por exemplo, quando a cal ela é calcinada corretamente, então a gente tem a formação de óxido de cálcio de forma bem uniforme, certo? E que é o ideal. A gente tem óxido de cálcio toda a extensão do material. Enquanto que se a calcinação for realizada em uma temperatura acima do ideal, a gente tem a formação de uma parte superficial, na parte mais externa desses grãos, vai ser insolúvel, como se ela tivesse queimado mesmo na parte mais externa. E se a temperatura for abaixo do ideal, que a gente tem a formação somente na parte mais externa, né, de óxido de cálcio, enquanto que a parte mais interna continua como calcário. Então, não formou cal, portanto, não tem as propriedades ligantes necessárias para esse tipo de material. É como quando você vai cozinhar. Quando você vai cozinhar um fogo muito alto, você acaba torrando a parte mais externa de uma carne, por exemplo, e a parte mais interna fica crua. Enquanto que se a temperatura, né, não for suficientemente alta para cozer o alimento, a parte interna
acaba não atingindo o ponto de cozimento, que é o que acontece também quando a gente tem a calcinação de materiais. A temperatura tem que ser ideal, a rampa de aquecimento tem que ser ideal, você não pode simplesmente colocar logo, entre aspas, em fogo alto. Essa rampa de temperatura deve ser obedecida para garantir que o material fique com a composição mais uniforme possível. Então, aqui nós temos no slide exemplos de fornos de calcinação, onde ocorre essa queima desse tipo de material. Então, esses fornos realmente têm dimensões bem maiores do que se imagina. Como eu já mencionei, a questão da composição, o teor de óxido de magnésio, óxido de cálcio, e de componentes argilosos são fundamentais para o bom desempenho desse material. As calas dolomíticas, cal dolomítica, na verdade, é aquela que, em vez de cálcio, ela é rica em magnésio. Então, o composto principal é o óxido de magnésio, que não tem muita diferença, porque, olhando para a tabela periódica, o cálcio e o magnésio, eles estão bem próximos e eles são do mesmo grupo. Por isso, eles têm características muito similares. Não vai acabar influenciando muito nas propriedades, certo? Final do produto. Aí, questão da cal virgem ou cal viva é quando a gente tem o produto dessa queima. Queimei o calcário a 900 graus Celsius, o que eu obtive? Cal virgem. Só que a reação de hidratação, ou seja, a adição de água a esse material, a essa cal virgem ou cal extinta, tem a formação da cal hidratada, que é simplesmente o hidróxido de cálcio, que, para quem lembra da química, é uma base forte. Essa reação ocorre com muita liberação de calor, certo? Então, é uma reação que realmente tem que acontecer quando a gente tem a cal extinta. Logo as pessoas, quando vão produzir argamassa com essa cal, qualquer outra coisa, adicionam água, formando a cal hidratada. Nada mais é do que a cal virgem ou cal extinta adicionada de água. Então, durante o processo de produção da cal, as pedras elas são reduzidas a um pó fino. Essas pedras de cal hidratadas são reduzidas a um pó fino, processadas de forma que o pó fique bem fino e transformado em pasta se houver quantidade de água em excesso. Então, depois de reagir com o CO2 do ar, novamente ela endurece e a gente tem a reação contrária. Olha o que acontece. O hidróxido de cálcio, ou seja, a cal hidratada, vai reagir com o CO2 do ar, formando novamente o quê? O calcário, que é aquele material branco que a gente vê, depois da cal secar, a pasta de cal hidratada secar, nada mais é do que calcário. Que coloquei uma jazida, certo? De calcário, de onde é extraído o calcário para a produção de cal, que já é a cal produzida, certo? E nessa tabela nós temos as principais diferenças entre os três tipos de cal que a gente já citou, que é a cal aérea, que é a cal virgem ou cal extinta, que é o produto da queima do calcário, e a cal hidratada, que é essa cal virgem adicionada de água. E por último, a gente tem a cal hidráulica, que a gente ainda vai falar. Mas olha bem a diferença entre elas. O calcário ele é formado basicamente de CO2 e óxido de cálcio, mas a cal virgem ela é 100% óxido de cálcio, enquanto que a cal hidratada ela tem uma porcentagem de água, que são as principais aplicações sobre as quais a gente já falou, certo? Lembrando também que a cal pode ser utilizada como aditivo. Quando eu falei de se usar em cimentos asfálticos, ela tem a capacidade, esse material tem a capacidade de melhorar essas misturas asfálticas. Hoje em dia é muito difícil ver essa reação de hidratação no canteiro de obra, reação de hidratação da cal virgem.
porque hoje já se vende, né, ensacado esse produto de cal hidratada, justamente para facilitar o processo no próprio canteiro de obra, como a gente viu a reação que ocorre com liberação de calor, né? Então já existe esse produto manufaturado, até pela questão da viabilidade no canteiro de obra. Então, adicionei esse fluxograma justamente para vocês entenderem a diferença entre esses três tipos de materiais, né? O calcário, ele é calcinado, forma óxido de cálcio, que é hidratado, forma a cal hidratada, que é hidróxido de cálcio. Quando passa pelo processo de carbonatação, ou seja, a reação com o CO2 do ar, volta a carbonato de cálcio. E no slide também mostra as reações envolvidas nesses processos. Com relação ao que já foi dito anteriormente, a cal ela pode ser adicionada à argamassa, né? E tudo vai depender do tipo de agregado, ou seja, de areia, que é utilizado para a obtenção do produto final. Tem a utilização da areia fina, que é muito utilizada para acabamento e pintura, areia média, que tem uma granulometria intermediária, é utilizada para preparação de massa e assentamento de tijolos, enquanto que a areia grossa já é utilizada, como a gente já falou nas aulas anteriores, para fabricação e preparação do concreto, certo? Então, a cal hidratada, ela é utilizada, né, adicionada nas argamassas, como eu já mencionei, para aumentar o poder de retenção de água nessas argamassas, que tem como consequência a melhoria da plasticidade e trabalhabilidade. E isso vai depender dos três tipos, ou seja, a classificação desses tipos de cal também, que vai influenciar o grau de pureza dessa cal, ou seja, a quantidade de óxido de cálcio ou de hidróxido de cálcio desse material, desse produto. Como mencionado nas aulas anteriores, essa adição de cal não ocorre apenas em argamassas. Também se adiciona cal na produção do cimento, que vai ser utilizado para a preparação do concreto. Então, parte do clinker, que a gente já viu que é clinker, que é pozolano, que é escória, parte do clinker ele é substituído por essas adições sólidas que acabam influenciando no pH do concreto. Então, a adição de cal ajuda justamente nessa questão da manutenção do pH, garantindo que a durabilidade do concreto, assim como também a proteção das armaduras. Mas isso a gente vai ver quando estiver estudando pozolanos. Com relação à cal hidráulica, o que se pode dizer é que esse material ele não é tão comumente utilizado no dia a dia da construção civil, nem em outras aplicações industriais. Tem a composição muito parecida com a da cal aérea. A diferença é justamente a proporção de componentes argilosos, ou seja, dióxido de silício, óxido de alumínio e óxidos de ferro. Além disso, como o nome já diz, essa cal é hidráulica, então por ser um aglomerante hidráulico, a reação de endurecimento ocorre pela reação com a água, assim como também tem uma boa resistência à água. É muito parecida com o cimento também. O que vai mudar é a questão da temperatura de aquecimento, a temperatura de queima do calcário. Então, só para reforçar, a cal hidráulica tem uma quantidade de componentes argilosos muito maior do que a cal aérea e, por isso, ela tem essas reações, esse endurecimento que ocorre por reação com o cimento. De uma forma geral, a gente pode descrever ele como sendo um material com propriedades adesivas e coesivas, que tem a capacidade de unir fragmentos minerais, como por exemplo a brita, a areia, na forma de uma unidade compacta. Então, eu acredito que essa seja a melhor definição para cimento, certo? E a gente pode classificar o cimento como um ligante hidráulico. Como assim? Assim como no caso da cal hidráulica, o processo de enrijecimento do cimento ocorre através de reações
com a água, né, pela reação de hidratação. Não precisa nem dizer que o uso desse tipo de material, do cimento, na construção civil, é bastante expressivo. É realmente um dos materiais mais consumidos no mundo, só perde para a água. E isso se dá diante das inúmeras aplicações, não só na construção civil, né, que é usado para preparar pastas, argamassas, concretos, grautes, entre outros compósitos, mas como também na produção de alguns artefatos, como os blocos, telhas, tubo, pavimento, poste, assim como também alguns elementos estruturais que são pré-fabricados ou pré-moldados, né, como vigas, pilares, lajes e por aí vai. Então, a principal propriedade desse material, na verdade, é que os compostos que são preparados utilizando cimento, como por exemplo o próprio concreto, a principal propriedade, na verdade, é a resistência à compressão. Assim como no caso da cal, os principais constituintes do cimento, especialmente o cimento Portland, são os compostos de calcário, que passam por um processo de queima, né, e por toda uma cadeia produtiva para se obter o conhecido cimento que é utilizado no dia a dia. E nesse momento é muito importante a gente entender a questão da química do cimento, como a composição vai influenciar nas propriedades, porque não faz sentido a gente falar de patologias, né, especificamente patologias do cimento, patologias do concreto, e não entender a parte da composição, porque tudo vai ser consequência, propriedades e patologias serão consequência dessa composição química do cimento. Mas antes de falar de composição, o que a gente precisa entender é o processo de produção desse material. Quando a gente fala de produção de cimento, uma coisa muito importante que a gente tem que entender é a produção do clinker. Tudo começa com o processo de extração do calcário, né, das jazidas de calcário. Então, esse minério é rico em compostos argilosos, assim como também minério de ferro. Então, esse minério é levado para moinhos de rolo, formando uma farinha crua, que é levado à queima, processo de calcinação em altos fornos a uma temperatura aproximada de 1450 graus Celsius. E aí ocorre a formação do clinker. Então, quando a gente fala de cimento Portland, a gente tem que entender que esse material ele é sinterizado, ou seja, ele é queimado acima do seu ponto de fusão, ou seja, ele é resultado da calcinação a essa temperatura altíssima e uma mistura adequada de calcário e argila e alguns componentes que são usados para corrigir ou garantir a composição química dessa mistura dentro dos limites especificados pelas normas, sendo que a maior parte da composição é justamente silicatos e em proporção menores a gente tem os aluminatos, os ferros aluminatos cáusticos, e que nada mais é resultado da decomposição dos componentes argilosos. Então é isso, o clinker é formado a partir dessa queima desses compostos carbonáceos a temperatura específica e ele tem características peculiares, né? Quando em contato com a água, na presença da água, ocorre uma reação química. Primeiramente ele se torna pastoso e logo em seguida ele começa um processo gradual e crescente de endurecimento. E à medida que vai endurecendo, que vai passando por esse processo de enrijecimento, ele vai adquirir o aumento da resistência e, consequentemente, da durabilidade. Então, como eu já disse, essas características específicas que fazem com que a gente classifique o clinker como ligante hidráulico muito resistente. Então, se a gente parar para pensar, o cimento é o clinker. Após ser resfriado, o clinker ele é transportado para a moagem final em um moinho de bolas para atingir, né, a finura, o tamanho dos grãos ficarem do tamanho conveniente. E são adicionados alguns componentes a mais, como por exemplo, mesmo no moinho de bolas já é adicionado gesso
que nada mais é, como a gente já viu, sulfato de cálcio. Ele deve ser obrigatoriamente adicionado à composição do clinker para regular o tempo inicial de pega do cimento. Então, nessa etapa, a gente já tem o cimento preparado. Nada mais é do que o clinker adicionado de gesso para controlar o tempo de pega. E a partir daí, outras matérias-primas são adicionadas, como a escória de alto forno, materiais pozolâmicos e materiais carbonáticos, justamente para regular as propriedades desse cimento. E aí a gente tem como resultado os diferentes tipos de cimento CP1, CP2, CP3, CP5, os diferentes tipos de cimento que são encontrados hoje no mercado. Então, nada mais são do que o clinker e suas adições. Com relação à adição de gesso, é como eu já disse para vocês. O gesso, na composição do cimento, ele tem como função básica aumentar o tempo de endurecimento, né, das reações de enrijecimento, porque se a gente não adicionasse o gesso, a moagem do clinker, quando o cimento entrasse em contato com a água, ele endureceria quase que instantaneamente, o que tornaria inviável o seu uso em obras. Nesse slide, eu coloquei para vocês uma mina de calcário, que é a jazida de Rio Bonito, em Itambé, que de onde é extraído o calcário, matéria-prima para a produção do cimento. Então, é um calcário rico em componentes argilosos, né, e minério de ferro, 9,5% de argila. Então, quando os componentes argilosos não são suficientes para a produção de cimento, essa correção é feita, né, antes da queima do clinker. Essa imagem tem a britagem do calcário, feita todo com esse maquinário pesado. Tem a mina de argila, de onde justamente se retira a argila para corrigir esse teor de componentes argilosos para a produção do clinker. E nessa imagem temos um alto forno onde é feita a queima da matéria-prima para a produção de cimento. E dentro do forno a gente pode ver os componentes carbonáceos, né, se fundindo, matéria-prima se fundindo e a formação do clinker incandescente. Então, o que a gente pode entender dessa questão da produção do cimento é que a matéria-prima essencial para produzir o cimento é o calcário e os compostos argilosos, que são a sílica, a alumina e o óxido de ferro. Então, esses compostos eles vão interagir entre si no interior do forno e formar uma série de produtos bem mais complexos. Quando a gente fala da composição do cimento, a gente tem que entender que ele é bastante complexo. Depois da formação do filler, como eu já falei, ocorre as adições a esse filler, que vão conferir propriedades bem específicas. E é isso que a gente vai entender um pouco. Já falei do sulfato de cálcio, que é o gesso. Qual é a função da adição do gesso ao cimento? Vamos entender o que é a escória de alto forno. Quando é feita a produção do aço, é feito o tratamento em alto forno do minério de ferro, que vai produzir o ferro fundido. E aquilo que não forma ferro, a gente chama de escória, ou escória de alto forno, que é simplesmente o que não formou o ferro para a produção do aço. São os sulfatos de ferro, como se fosse o rejeito mesmo da produção. Só que o que acontece? Essas escórias, elas quando resfriadas rapidamente com água, elas vão formar uns nódulos que têm propriedade hidráulica, assim como o clinker. Então, quando reagir com a água, forma uma pasta que depois endurece e tem o aumento da resistência gradual. Isso acontece porque a escória ela é constituída principalmente de cálcio, magnésio, silício, alumínio e oxigênio. É simplesmente, gente, os mesmos componentes que a gente encontra no clinker do cimento Portland. Então, é totalmente compatível com o clinker. Então, quando a gente tem a presença de um meio muito alcalino, que é o caso do cimento, né, o meio é muito básico, essa escória ela vai reagir com a água, bem similar com o que acontece com o cimento Portland, formando produtos hidráulicos ligantes. Então, a gente tem um produto que é o rejeito da produção do aço, que tem propriedades similares à do
o próprio cimento. Sendo que para produzir cimento são altos custos. A temperatura de queima do calcário é 1.450 graus Celsius. Né? Então, tudo isso consome muita energia, fora a própria extração do minério. Então, um rejeito que tem características similares a esse produto que tem alto custo de produção. E aí que ocorre essa adição dessa escória de alto forno ao cimento, na produção do cimento, para aproveitar esse material, que nada mais é do que um resíduo que ia ser lançado no meio ambiente e que acaba barateando o custo de produção do cimento. Só que, como eu disse, essa escória que vai ser destinada à fabricação de cimento, ela deve ser alcalina e não ácida, porque senão ela vai acabar afetando o pH do cimento, assim como também ela não vai ter propriedades ligadas. Mas não só isso, não só a questão de baratear o custo. Hoje se sabe que esse material, essa escória de alto forno, né, a produção do aço, do ferro, ela acaba melhorando algumas propriedades, sim, do cimento. Outro material que é adicionado ao cimento, à produção do cimento, são os materiais pozolânicos. Esses materiais, eles são ricos em sílica, materiais sílico-aluminosos, né? Então, sílicas, silicatos de alumínio, que eles não têm, por si só, uma propriedade de um ligante, como acontece com a escória de alto forno. Mas, quando eles reagem com a água, se for um pó muito fino desses materiais pozolânicos, quando eles reagem com a água, eles vão acabar reagindo com o hidróxido de cálcio, que é um dos componentes do cimento, né? É um produto da reação de hidratação do cimento. Vai reagir com esse material pozolânico e vai formar silicato, que é responsável pela resistência do cimento, no caso do concreto. Coloquei um artigo para vocês lerem depois que explica isso bem direitinho. Tem lá no texto de introdução a função do material pozolânico na composição do cimento. O problema é porque acaba diminuindo o teor de hidróxido de cálcio na composição do cimento, que é uma base forte, então acaba diminuindo o pH do cimento, certo? Então, esse é o motivo que a adição de pozolano não pode ser feita indiscriminadamente, certo? A adição desses materiais ao clinker moído deve ser feita com a adição de cálcio, justamente para manter esse pH. Está sendo consumido hidróxido de cálcio, o pH vai diminuir, mas se tem essa adição extra de óxido de cálcio, manter o pH básico por mais tempo, garantindo assim que não haja um processo de carbonatação do concreto e assim despassive a estrutura metálica, porque é esse hidróxido de cálcio que protege a estrutura metálica do ataque à corrosão. E por fim, tem a adição de filler calcário. Esse filler calcário nada mais é que um material também carbonático, ou seja, a base de carbonato, certo? Finamente dividido, que serve para tornar o concreto ou a argamassa produzida a partir do cimento mais trabalháveis. Isso porque os grãos, as partículas desses materiais, como estão moídos e têm dimensões bem pequenas, eles acabam se alojando entre os grãos ou partículas dos demais componentes do cimento, funcionando como se fosse um lubrificante, preenchendo os vazios. Tão diferente do sulfato de cálcio, da escória de alto forno e dos materiais pozolânicos, esses fillers, eles apresentam uma ação mais física, mas também eles podem ter uma certa reatividade química com os aluminatos de cálcio. Mas o principal objetivo dessa adição é um processo físico, preencher como o nome já diz, né? Filler é preenchedor, né? Vai preencher esses espaços vazios entre os compostos do cimento. Então é isso, pessoal. Quando a gente fala em composição do cimento, tipos de cimento, perdão, quando a gente fala dos tipos de cimento, nada mais é do que tipos de adição que são adicionados, né? Adicionado, o tipo de material que é adicionado à composição do cimento. Então, eu coloquei aqui os principais tipos de cimento comercializados hoje no mercado brasileiro, certo? Tem o CP2Z, por exemplo, que é com adição de pozolana, tem o com filler, né? Com escória de alto forno e por aí vai. Nessa tabela, na segunda tabela, mostra
as diferenças dos principais tipos de cimento, que é o comum, composto, autoforno e pozolânico, e mostra justamente a variação do teor dessas adições à composição do cimento. Então, quando ocorre a reação de hidratação do cimento, o cimento reage com a água, há a formação de componentes, como eu disse, componentes complexos. A gente não pode dizer que o cimento é formado por um ou dois componentes, não, muito pelo contrário. A gente tem os principais compostos do cimento Portland, que é o silicato tricálcico, o silicato dicálcico, o aluminato tricálcico e o ferroaluminato tetacálcico. Não só isso, tem também o hidróxido de cálcio, como já foi mencionado no slide anterior. Então, cada um desses compostos, né, tem o óxido de cálcio também, cada um desses compostos, eles vão formar um complexo equilíbrio químico, desempenhando cada um papel quando a gente fala das propriedades do cimento. Então, a porcentagem de cada um desses componentes vai acabar influenciando nas propriedades. Por exemplo, se a gente olhar a questão da porcentagem do silicato tricálcico, vai influenciar na pega, do calor de hidratação, enquanto que o bicálcico, ou a belita, como é conhecido mais comumente, é realmente que está relacionada à resistência final do concreto, certo? Então, cada um desses componentes que eu mencionei para vocês vai acabar influenciando não só na durabilidade, na resistência mecânica desse material, assim como também na questão das patologias. Então, é isso, pessoal. Resumindo, essa reação de hidratação que produz esses componentes do cimento, essa reação de hidratação ela acontece ao longo de anos. Eu coloquei essa figura que eu retirei de um artigo que representa bem isso, né? Tudo começa com a adição de água e começa a formação desses principais componentes do cimento no estado endurecido, e ao longo dos anos, no final de tudo, a gente ainda tem a reação de hidratação acontecendo, né? A formação dos silicatos, que, como eu disse, ao longo dos anos vai aumentando a resistência do cimento, no caso do concreto. Para finalizar, só a nível de curiosidade, eu trouxe essas duas imagens para vocês. A primeira, né, as duas primeiras, se tratando de uma microscopia eletrônica de varredura do cimento com 28 dias, certo? A partir da reação de hidratação. A gente consegue ver diferentes morfologias. Tipo, você consegue observar, né, as placas, que são hidróxido de cálcio, certo? A gente tem aqui os aluminatos na forma de agulhas e eu não consegui encontrar, mas os silicatos também são bem fáceis de distinguir. Então, esse aqui é o cimento, depois da reação de hidratação 28 dias depois, né? O cimento com 28 dias após a reação de hidratação. E aqui a foto de um compósito formado a partir de cimento com sisal, né? Fibras de sisal, mostrando aí a interação entre a pasta cimentícia e esses componentes, que seriam a fase reforço. Como eu já mencionei, a composição do cimento tem essa grande vantagem de interagir bem com a maioria desses materiais que são adicionados para reforçar, né, esses compósitos. Então, não só esse, mas muitos outros são utilizados. A gente sabe da brita, da areia, né, materiais poliméricos como polipropileno. Já que a gente falou de fibra de polipropileno, aí a gente tem a micrografia, né, uma imagem obtida pelo microscópio eletrônico de varredura do polipropileno em fibras, assim como também fibras metálicas na composição de um compósito, né, no caso concreto, reforçado com essas fibras aqui. A gente pode perceber que dá para avaliar a questão da interação dessas fibras com o compósito, certo? É assim que a gente avalia se o compósito deu certo ou não, se a pasta cimentícia está interagindo bem com
esse material que foi adicionado. Então é isso, gente. Eu espero que tenha dado certo a aula, que tenha dado para entender tudo direitinho. E agora vamos lá para o chat para a gente tirar as dúvidas.